Resumo da lição 6, o nascimento de Isaac. A paz do Senhor, meus queridos professores e estudantes da EBD. Hoje vamos transformar a nossa rede social em um verdadeiro cenáculo de aprendizado. Segura o coração, porque a lição de número 6 está com uma profundidade na palavra. Prepare aí o seu print, pegue a sua Bíblia e vamos mergulhar no legado de Abraão, Isaac e Jacó. Fé, riso e o impossível. Se você está assistindo essa aula, já clica no coração, manda esse aviãozinho para 5 pessoas que precisam entender que o tempo da promessa chegou. Hoje o tema é o nascimento de Isaac. Nossa revista da CPAD, comentada pelo mestre pastor Elinaldo Renovato. O fundamento da nossa fé. Vamos falar do fundamento da nossa fé. O nosso textuário está em Gênesis, capítulo 18, versículo 14. Haveria coisa alguma difícil ao Senhor? Anote isso. O difícil é matéria-prima para o milagre. A nossa verdade prática é um decreto. Deus é onipotente e nada impede a sua vontade. Na leitura bíblica de classe em Gênesis 21:7, vemos que o Senhor visitou Sara como tinha dito, como Deus não é homem para que minta. A consequência da impaciência, onde o humano tenta ajudar a Deus, a tendência é sempre dar errado. Abraão estava dividido com seu coração. Como discernir quando estamos ajudando a Deus por falta de fé ou quando estamos apenas agindo com sabedoria? Abraão tinha 100 anos, Sara 90. O comentarista Bacon nos ensina que Deus se revelou aqui como El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso, para mostrar que ele opera acima da biologia. Isaac nasceu como um ato incomum de poder criativo divino. Professor, a lição começa falando sobre a impaciência de Sara, mas finalmente o bebê nasceu. Qual o peso espiritual desse nome Isaac? Mas atenção, professores! A impaciência de Sara ao sugerir Agar gerou um desarranjo de entendimento na família. O nome Isaac significa riso. No início era o riso da dúvida, mas depois tornou-se o riso da vitória. Por quê? Porque Deus transformou a impossibilidade em alegria. Pergunta aí para a sua classe, professor, qual área da sua vida hoje está precisando que o riso da promessa substitua o choro da espera? E já aproveita, comenta aí. A tentativa de Sara e Abraão de ajudar a Deus. Ao gerarem um filho por meio da serva, Agar gerou uma série de consequências emocionais, familiares e sociais que perduraram por gerações. Perduram até hoje. Em vez de apressar a promessa divina, essa decisão resultou em conflitos profundos e sofrimento para todos os envolvidos. As principais consequências descritas na lição são ruptura no relacionamento entre Sara e Agar. Assim que Agar concebeu, ela passou a menosprezar e desprezar Sara por sua esterilidade. Em resposta, Sara tornou-se amarga e afligiu a serva com tal dureza que Agar chegou a fugir para o deserto antes mesmo de Ismael nascer. Conflito aí entre os filhos. Após o nascimento de Isaac, o verdadeiro filho da promessa, a tensão familiar aumentou. Durante o banquete de desmame de Isaac, Ismael, então com cerca de 14 anos, foi visto zombando do irmão mais novo. Expulsão e sofrimento no deserto. Diante da zombaria, Sara exigiu que Abraão expulsasse Agar e Ismael para que o filho da serva não partilhasse a herança com Isaac. Isso forçou Agar e Ismael a enfrentarem uma situação de quase morte por sede no deserto de Berseba, onde foram salvos apenas pela intervenção divina. Angústia e tristeza de Abraão. Abraão sentiu-se profundamente dividido e com o coração muito machucado, pois amava Ismael e considerava a expulsão moralmente difícil e muito dolorosa. Ele só prosseguiu com a decisão após receber uma instrução direta de Deus, garantindo que Ismael também seria cuidado.
uma divisão familiar permanente. As fontes destacam que a impaciência de Sara e a aceitação de Abraão criam um desarranjo de entendimento e uma divisão que separou a família definitivamente. Historicamente, isso estabeleceu linhagens distintas e frequentemente antagônicas entre os descendentes de Isaque e os de Ismael. Esses eventos servem como um alerta na lição sobre os resultados negativos de tentar antecipar os planos de Deus por meio de métodos humanos ou esquemas de ajuda que ignoram a paciência e a fé na onipotência divina. Abraão tem que tomar uma atitude. O conflito entre a carne e a promessa. No banquete de desmame, a tensão explodiu. Ismael, filho da carne, zombava de Isaque, o filho da promessa. O comentarista Bacon, em seu comentário, ele nos revela que essa zombaria era um ataque direto ao menino herdeiro. E Sara acabou exigindo a expulsão de Agar. E aqui vemos o coração de Abraão, dividido, machucado. Por quê? Porque as leis da época, como as de Nuzi e de Hammurabi, protegiam o direito dos filhos da escrava. O Abraão sentiu que expulsá-los era moralmente errado. Mas Deus disse: ouve a Sara. Por quê? Porque a posição de Isaque como único herdeiro do concerto precisava ser cristalinamente clara. Mas nem tudo foi festa, né? No banquete de desmame, o clima pesou. O que aconteceu? Isaque cresceu e foi desmamado. Um grande evento na tradição oriental. Mas Ismael, filho de Agar, começou a zombar do pequeno Isaque. Bacon pontua que isso trouxe à tona a tensão acumulada desde que Sara decidiu dar uma ajudinha a Deus, entregando Agar a Abraão. A misericórdia no deserto, Deus ouve o clamor daquele que está desamparado. Agar e Ismael foram para o deserto com apenas pão e água. Quando a água acabou, Agar chorou. Mas escute isso: Deus ouviu a voz do menino. Ismael significa Deus ouve. Agar entrou em crise no deserto de Berseba. Ela chegou ao limite da resistência física e também emocional, esperando, sabe o quê? A morte do filho. A resposta divina, Deus ouviu a voz do menino. Ismael significa Deus ouve. Mesmo Ismael não sendo herdeiro do concerto, ele era descendente de Abraão e por isso Deus demonstrou misericórdia aos desventurados. Espiritualmente, isso é profundo. Paulo usa essa história lá em Gálatas para mostrar que Agar representa a lei, a escravidão, e Sara representa a graça, a liberdade. Isaque não nasceu por esforço humano, mas pelo poder de Deus. Mesmo no deserto, Deus providenciou uma fonte, pois ele cuida até daqueles que não são os herdeiros da promessa principal. Por amor a quem? Amor a Abraão. Agar e Ismael vão para o deserto de Berseba apenas com pão e um odre de água. Agar colocou o menino sobre uma árvore e se afastou para não vê-lo morrer. Mas o nosso Deus é o Deus que ouve. O nome Ismael, já repeti aqui várias vezes, significa Deus ouve. E o Senhor ouviu o clamor do menino lá no meio do deserto. A lição de hoje é muito clara. A impaciência gera conflitos. Tentar apressar o tempo de Deus cria Ismaéis que podem zombar das nossas promessas. O impossível é a especialidade de Deus. Ele visita o ventre morto e o transforma em riso, em alegria. Deus cuida de todos, mesmo no deserto. Na nossa exclusão, Ele providencia fontes de água. A aula está muito boa, professor, mas nós vamos encerrar. A lição nos ensina que a fidelidade de Deus não depende da nossa perfeição, mas o cumprimento pleno de suas promessas exige que removamos de nossa casa aquilo que meramente nasceu do esforço humano, da carne, para o que é do Espírito, a promessa, possa florescer dia a dia. Pare de tentar ajudar a Deus com agares, esforços carnais. Espere pelo seu Isaque. O nascimento de Isaque prova que o tempo determinado por Deus é perfeito.
A lição foca no socorro divino e também que Ismael será uma grande nação. Também por causa de quem? De Abraão. Ismael representa o esforço da carne e a lei, a escravidão e a Jerusalém terrena e a impaciência humana. Isaac simboliza a promessa, a graça, a liberdade e a Jerusalém celestial e ainda a onipresença de Deus, El Shaddai. Poste nos seus stories uma foto da sua Bíblia aberta em Gênesis 21 com a hashtag Meu Riso Chegou. Eu vou repostar as melhores. Comenta aqui embaixo, você crê que Deus ainda faz o impossível? Que aula, professor! E você, internauta, o que aprendeu? E você, internauta, o que aprendeu hoje? Deixe seu comentário. Não esqueça, para o nosso Deus não há nada demasiadamente difícil. Que o Senhor Deus Todo-Poderoso, El Shaddai, abençoe a sua aula e a sua vida. Até a nossa próxima lição. Um abraço e até o nosso próximo encontro. Pessoal, continue firme no aprendizado da palavra. Um forte abraço.